Hoje nós celebramos, como já dissemos, a solenidade de São Pedro e São Paulo. E esses dois apóstolos são tidos como as colunas da igreja. Pedro com a sua firmeza, com a sua determinação, Paulo com a sua espontaneidade, com a sua pregação, com o seu apostolado missionário. Duas faces da mesma igreja de Cristo. Percebemos também, já a partir disso, que cada um de nós, com os dons que tem o seu lugar e tem o seu papel fundamental na igreja. Não somos todos iguais, cada um de nós com características, com personalidades, com temperamentos, somos chamados a testemunhar a fé assim como São Pedro e como São Paulo. No evangelho que nós escutamos hoje, muitas coisas poderíamos nós refletir, mas esta pergunta que Jesus faz: quem dizem as pessoas que eu sou? Hoje, como naquela época, muitas respostas aparecem. Mas o principal está na pergunta que Jesus faz logo em seguida: e para vós, quem eu sou? Jesus pergunta para todos os apóstolos e Pedro responde por todos: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. O que significa dizer que tu és o Messias, o Filho do Deus vivo? Significa reconhecer que Jesus é o Messias, portanto, Ele é o enviado de Deus Pai, Ele é o Salvador, Ele é o Redentor e Ele é o revelador de todo o amor de Deus. E dizer que Ele é o verdadeiro Filho de Deus significa dizer que Ele é Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, esta resposta que Pedro deu, Jesus institui a igreja em cima da fé de Pedro, dessa fé professada. Portanto, a igreja professa a fé de Pedro. A igreja diz que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Messias, o enviado, o Salvador, o Redentor, o revelador do amor do Pai, e Ele é Deus. Esta é a resposta da igreja. Portanto, hoje, quando nós sairmos aí pela rua, se nós perguntarmos para as pessoas quem é Jesus, vão ter inúmeras respostas, mas qual é a nossa resposta? A resposta da Igreja Católica. É esta. Por isso, quando nós tivermos bem claro para nós, eu, Alexandre, tiver bem claro para mim quem é Jesus, a gente não vai mais ser confundido como muitas vezes somos, quando as pessoas por aí dizem assim: ah, são muitas religiões, mas Deus é o mesmo. Não, não é o mesmo. De fato não é, porque a compreensão de Jesus que a gente escuta muitas vezes é totalmente diferente da compreensão de Jesus que nós temos como igreja. Alguém que não reconhece Jesus como Deus, é o mesmo Deus? Os testemunhas de Jeová não reconhecem Jesus como Deus. O Espiritismo não reconhece Jesus como Deus. O horóscopo não reconhece Jesus como Deus. A Umbanda não reconhece Jesus como Deus. Todas as religiões orientais não reconhecem Jesus como Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, deixa eu abrir um parêntese aqui, antes que daqui a pouco até a transmissão seja derrubada pela intolerância religiosa. Meus irmãos e minhas irmãs, eu não estou falando mal de outras religiões, eu estou dizendo que as crenças são diferentes e que cada um é livre para escolher no que quer acreditar. Nem Jesus nos obriga a acreditar e segui-lo. Jesus diz: quem quiser me seguir, tome sua cruz e me siga. Eu, Alexandre, batizado e crismado, sou católico não porque eu sou obrigado por ninguém, nem pelo próprio Jesus. Eu sou católico porque eu
conheço a fé da igreja, conheço a igreja, conheço Jesus através da igreja e eu quero ser católico livremente, sem nenhuma amarra, sem nenhuma obrigação. E é assim que nós devemos ser cristãos. Então, se alguém não quer ser cristão, eu convicto que sou da minha fé, gostaria que fosse, mas a pessoa é livre, porque nem Jesus a obriga. Então, quem quer ser de outra fé, de outra religião, ou de outra confissão cristã, seja livre para ser feliz lá. Mas eu gosto de usar uma expressão bonita: cebola não cabe na salada de fruta. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se você quer viver outra fé, viva outra fé, mas não queira misturar. Porque Jesus é Deus ou não é Deus? Se Ele é Deus, então eu posso ser cristão. Mas todo o resto que não aceita Jesus como Deus, para mim não serve. Assim como se a resposta para uma pessoa for não, para mim Jesus não é Deus. Bom, beleza, então você pode ser de qualquer outra religião, mas não pode ser cristão, nem católico, nem evangélico, nada. Por quê? Porque o princípio fundamental da fé cristã é: Jesus é Deus, Jesus é Salvador, Jesus é Redentor, Jesus é o revelador do amor do Pai. Ponto final. Então, digo de novo, não estou criticando, dizendo que está errado, não. Só estou dizendo que cada um deve ter para si esta resposta: quem é Jesus para mim? E se eu quero ser cristão católico, a resposta de quem é Jesus para mim é a resposta da igreja, que é a resposta de Pedro. E para ter bem claro qual é essa resposta e todo o significado dessa resposta, o católico deve ter consigo 2 livros muito importantes. O principal deles, a Sagrada Escritura, a Santa Bíblia. Não só ter, mas ler. Leia, porque na Sagrada Escritura nós vamos ter a resposta de quem é Jesus para nós. E pelo amor de Deus, não comece lendo Gênesis ou Apocalipse, que são livros mais difíceis de compreensão. Comece lendo os Evangelhos. Comece lendo o Evangelho de Marcos, que é 16 capítulos. Depois leia o de Mateus, que é um pouquinho maior. Depois leia o de Lucas e dos Atos dos Apóstolos. Depois leia as cartas de São Paulo, leia as cartas de Pedro, a carta de Timóteo, a carta de Judas, a carta de Tiago. Leia esses textos primeiro. Às vezes eu fico preocupado, as pessoas dizem: eu não entendo, qual livro tu leu? Apocalipse. Aí a gente faz 4 anos de faculdade de teologia, estuda a Bíblia desde o primeiro ano, e no último semestre da teologia, nós vamos lá estudar o livro do Apocalipse. Aí alguém que nunca pega a Bíblia, a primeira coisa que quer pegar é o livro do Apocalipse, mas só vai dar, não vai dar certo, né? Não vai dar certo. E o outro livro que nós temos que ter, e essa é uma preocupação bastante grande que eu tenho certeza que 99% dos católicos nem sequer tem, que dirá ler o Catecismo da Igreja Católica. O Catecismo, não é o livrinho de catequese que nós recebemos na primeira Eucaristia, na Crisma, não. O Catecismo da Igreja Católica. É um livro bem grosso. Não é um livro para a gente pegar na primeira página e ler. É um livro de pesquisa, de consulta. Mas o que a igreja diz sobre esse assunto? Por exemplo, agora essa pergunta: quem é Jesus para mim? Vamos lá procurar o que o catecismo diz. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a resposta de quem é Jesus para nós vai nos dar muita tranquilidade e discernimento, para que a gente não saia por aí sendo confundido com tantas respostas e por a gente não saber a resposta certa, que é a resposta da Igreja Católica, a gente acaba se confundindo e às vezes para a saída saia justa: Deus é o mesmo. Não, nem sempre a compreensão de Deus é a mesma
por mais que se fale em Jesus. Lá no Espiritismo se fala em Jesus, lá não sei aonde se fala em Jesus, mas a compreensão de Jesus não é a mesma que nós temos. Quem é Jesus para nós? Que essa pergunta possa ecoar no nosso coração durante toda essa semana e a gente possa tentar encontrar respostas que nos deem firmeza diante de tantas respostas divergentes que nós temos nesse mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.